Então, pessoal, a ideia de hoje era resolver a prova do ano passado, que o pessoal de 2020 fez, né? E o assunto do terceiro bimestre deles também era esse, tinha algumas pequenas diferenças na avaliação, né? A avaliação, assim, tinha uma parte maior, objetiva, mas também tinha mais questões. Aí tinha algumas questões de assuntos que a gente não viu ainda, né? E vai tratar só no quarto bimestre. Eu resolvi adicionar um assunto no terceiro bimestre de vocês, e deixar essa outra parte que era de porcentagem e matemática financeira para o quarto bimestre, tá bom? Então, dito isso, vamos resolver rapidinho. Olha só, a prova do terceiro bimestre, o conteúdo deles era volumes, prismas, pirâmides e porcentagem. Tá? A gente tinha um pouquinho de matemática financeira também, e troncos de pirâmide, é claro, né? Então, essas questões que eu peguei aqui, de 1 a 7 da prova, a prova tinha 10 questões, é a parte só de geometria espacial, tá? Então, em geral, eu sempre coloco uma questão na prova que, assim, não é para pessoa zerar, sabe? E essa primeira questão, eu acho que era não é para pessoa zerar essa prova. Então, olhem com muito carinho. Eu não vou resolver essa questão, não. Eu quero que vocês resolvam. Olha a questão 1. Tá todo mundo vendo a apresentação aí? Professor, só podia aumentar um pouquinho a letra? Que tá meio embaçado. É porque aqui foi um print, né, da prova. Aí fica ruim mesmo. Em vez de eu ter que digitar tudo de novo, eu só peguei um print e pronto. E aí, pessoal, É pra gente ir alguma ideia de como falando, senhor? fazer? Ah, tá, entendi, agora entendi. Eu achei que a gente tinha que fazer papel e depois achar um resultado. Esse aqui eu acho que dá pra fazer até de cabeça. Vamos lá, aí ó, já resolveram no chat. Essa aqui era a questão assim pra ninguém sair triste com um zero, sabe? Mesmo que a pessoa que não fez nada o bimestre todo. Então a ideia é a seguinte, né, gente? Você tem um cubo, e esse cubo tem lado 5, né? Deixa eu só fazer um cubo aqui. Esse bimestre, últimos 2 bimestres, né, que a gente viu só geometria, vocês tiveram a noção da minha capacidade ou falta de capacidade artística, né, gente? Vou colocar aqui de azul para simular uma caneta, né? Então ele fala, olha, eu quero o volume desse cubo aqui, que tem 5 centímetros de aresta, né? Aqui é 5, aqui é 5, aqui é 5. Então, assim, mesmo a pessoa mais desligada da turma, eu acho que ia conseguir chegar à conclusão que o volume do cubo é essa conta aqui, né? E aí, quando você substituir o lado por 5, eu vou aumentar um pouquinho a letra aí, eu acho que quando você substituísse o lado por 5, você ia checar aqui. Aí eu vou colocar a unidade só no final, tá? Eu substituí tudo tá tudo em centímetro, então o final tem que sair em centímetro ao cubo. Então você fez isso, você não zerou a prova, né? E ficou essa letra D aqui. Pronto. Vamos para a próxima, gente? Que eu vou só afastar um pouquinho as outras questões, a outra questão, né? Botar para cá. Oi, pode falar, alguém levantou a mão. Professor, você pode só dar uma leve passada de novo naquela primeira, porque eu fiquei um pouco perdida. Tiraram a minha atenção aqui em casa e eu não pude prestar atenção direito. Aqui eu só usei a fórmula do volume do cubo. Aí ele já me deu o lado, é só substituir o lado, assim, 5 ao cubo. Beleza, obrigada. Aí 5 ao cubo, enfim, você faz o método que você preferia. E até calculadora, tá em casa, né? Você podia até usar a calculadora se quisesse, mas 5 vezes 5, 25, né? Vezes 5 de novo, 125. É fácil de fazer a conta. Essa outra aqui essa questão da Britney Spears e o cachorro dela, enfim. Foram os alunos no ano passado que ficavam falando no chat, não, é sempre assim, faço na prova, faço na aula de exercício. Quando chega na prova,
Aí falaram alguma coisa da Britney Spears e o cachorro dela. Aí eu fiz uma questão da Britney Spears e o cachorro dela. Aí no caso, a Britney Spears queria construir uma piscina pro poodle dela, né? E ela queria saber qual o volume de água que essa piscina podia ter. Eu achei um pouco irresponsável, né? Porque assim, 50 centímetros de profundidade, eu acho que dá para um cachorro se afogar, né? Então, não é muito uma boa ideia da parte dela, mas bem, vamos calcular o volume. Então, como é que se calcula o volume dessa figura aqui, gente? Primeiro ponto. Essa figura é uma pirâmide? Essa figura é um cubo, é um paralelepípedo, é um prisma? O que que ela é? Professor, eu acho que é por causa da visão, não sei direito, mas tipo, nas laterais parecem um. Como é que chama? Um trapézio. Beleza, parece um Aí, trapézio tipo, mesmo. Aqui, né? nessa lateral aqui, que eu acho que no caso parece mais uma base, é um quadrado. E lá na pontinha parece um retângulo. Beleza, então esse aqui você falou que é um trapézio, né? Que deve ser igual Aham, lá de trás. sim. A esse aqui você falou que é um quadrado. Eu discordo, não é um quadrado. Pode até parecer, mas quadrado é muito especial, né? Ele tem 4 ângulos retos, além de ter todos os lados com a mesma medida. É verdade. Então esse cara aqui, ó, tem um lado 5 e o outro lado, ó, aqui é 8, né? 8. Aqui é 8. Então, beleza, ele pode até parecer um quadrado, mas na verdade é um retângulo, né? Ah, sim. E Beleza, lá mas eu atrás concordo. também. E aqui também, aqui é um retângulo de 8 por 3, né? Ao invés de 8 por 5. Uhum. Então, mas que figura é essa? Como é que a gente classificaria esse cara? É uma pirâmide? Primeira pergunta. Deixa eu ver se alguém no chat já respondeu. Acho que não, realmente, não é. Não é uma pirâmide. É um tronco de pirâmide? Também não é um tronco de pirâmide. Gente, a confusão de vocês é porque vocês estão acostumados a ver prismas sempre com a base alinhada com a gravidade, né? É, se você reorientasse essa figura e como se você estivesse girando a piscina assim, ela fosse um bloco de Lego, você girasse ela assim, você ia ver que essa parte que está em cinza aqui pode ser vista como uma base, né? E aí, se essa coisa aqui for vista como uma base, você pode entender essa figura como uma cópia dessa base aqui várias vezes, né? Concorda ou não? Então, essa figura é um prisma. E a base dele é esse trapézio da frente. Então, o que você vai fazer é calcular o volume de prisma. Como é que calcula o volume de prisma? A área da base vezes a altura. Beleza, quem é a sua base aí? Como é que é calcular a área da base? Vocês lembram como é calcular a área de trapézio, gente? Vou colocar aqui. Escrevi na fórmula toda para. Aí, ó, já responderam. Base maior mais base menor vezes a altura sobre 2. É a média das bases, né? Base maior mais base menor sobre 2, né? Vezes a altura. Então já substituí aqui tudo. Ó. Eu coloquei uma leve diferença aí da fórmula que falaram no chat. Eu coloquei um H subíndice T, tá? Só para você ter noção que essa altura do trapézio, não é o do prisma, tá? Porque eu já tinha usado a letra H aqui, eu resolvi diferenciar. Não é a mesma altura, né? Uma é a altura do trapézio e outra é a altura do prisma. E aí, uma vez que eu substituir isso aqui, enfim, todos os dados estão à minha disposição. Eu posso substituir todos de uma vez, se eu quiser. Quem é a base maior do trapézio? Base maior do trapézio. As bases paralelas do trapézio são essa aqui, 3 e 5, né? Tá vendo?
Lembra que base elas são paralelas entre si, né? Porque a altura é a que liga os dois e forma ângulo de 90 graus com as duas. Então, olha só, esse trapézio aqui é só você virar a cabeça um pouco, né? Você vai ver que essa aqui é a base maior, essa é a base menor, e esse cara, camarada 12 aqui, é a altura. Então, a base maior, 8. Opa, perdão, 5. Base menor, 3. Altura do trapézio, 12. E a altura da pirâmide, ou do prisma, desculpa, 8. Aqui substitui tudo uma vez. Agora é só ir para braço, né, gente? Olha só. Eu vou simplificar esse com esse, para dar 6. Opa, tá muito pequenininho. 6. Eita. Eu tenho medo de tentar selecionar e apagar tudo. Mais ou menos apagar tudo. Eles só estão escondidos aqui. Pronto. E agora, simplificando ali, eu vou somar o 5 com 3 já, tá? Para dar 8. E ao invés de 12, eu vou escrever 6. 8 vezes 6 vezes 8. Quanto é que dá 8 vezes 6 vezes 8, gente? Podem fazer a conta no cantinho aí. 8 com 8 dá 64. 64 vezes 6 vai dar 360 mais 24. 384. Eu coloquei tudo em decímetro, então vai sair em decímetro cúbico. E aí a boa notícia é que você não precisa nem ajustar a unidade de medida, né? Já saiu na unidade de medida que ele tinha pedido, em decímetro cúbico. É a mesma coisa de litro, tá, gente? Beleza? Decímetro cúbico e litro é a mesma coisa. Professor, Oi. então no caso a profundidade dessa piscina é 12 decímetros? Não, na verdade, assim, é só porque, para ver como um prisma, a gente está olhando como se ela tivesse deitada, assim, né? Como se Aham. tivesse girado. Mas ela vai ser construída desse jeito aí mesmo, assim. É, assim, a aguinha vai estar aqui, assim, né? Oxi. Superfície. Ah, é porque um lado vai ser mais raso que o Um outro? lado é mais fundo, né? Ah, tá, entendi. Muitas piscinas são assim, né? Um lado é mais fundo. Sei. Aí, tipo, lá Piscina em olímpica, eu acho que cima. o fundo é abaulado, inclusive. É. Aí, tipo, lá em cima vai estar retinho, mas na verdade embaixo que vai estar mais. Isso, aí o começo da piscina é mais fundo que o final. Na verdade, assim, Ah, tá. essa piscina nem é tão profunda assim, né? Ela é 30 centímetros, né? Enfim, eu não tô com uma régua aqui. Tô assim, tô assim. 30 centímetros de um lado, então esse aqui é uma régua de 30 centímetros. Né? É isso aqui de profundidade aí, onde está meu mouse. Eu não sei se vocês estão vendo minha câmera também. Sim? Então, isso aqui é essa régua aqui que eu tô segurando. E 50 centímetros é uma régua um pouco maior. Eu tenho uma régua maior em algum lugar ali no armário, mas não vou pegar agora não. Mas é algo assim. Não sei se dá pra me ver todo aí. É isso aqui, mais ou menos. Depende do tamanho do poodle, dependendo do tamanho do poodle, ele não se afoga não, né? É. Então, pessoal, dúvidas nisso aqui? Isso aqui foi o volume de prisma, né? A pessoa só precisava identificar que isso era um prisma, né? Aí, assim, usar quaisquer meios necessários aí para classificar essa figura. É impressão minha? Ou essa prova do ano passado tá mais fácil que a desse ano? A Eu gente tá ia na falar questão 2 isso. ainda. A gente tá na questão 2. Tem Ai, meu mais, Deus, tem mais amor. questões. Hum. A impressão é sempre essa, gente. Se eu mostrasse essa prova aqui pro pessoal do ano passado, eles iam falar, nossa, essa prova tá muito mais fácil que a nossa. É sempre assim. Inclusive, eu postei a prova de vocês e falei pro monitor olhar a prova já, para ele dar uma olhada, e o pessoal que for tirar dúvida com ele já sabia do que tá se tratando. Aí ele já olhou e falou, nossa, essa prova tá muito fácil. A nossa tava mais difícil. Pra ele. É sempre assim. É sempre assim. É, Então vamos para a próxima, pessoal. Começou a ficar um pouco estranho aqui, não começou não, gente? Vocês estavam achando bom, né? Ó, para fazer o telhado de uma casa de cartolina, um quadrado de centro O, esse quadrado aqui, ó, essa cartolina, que tem o centro O, e de lado 2L, 2L é tudo aqui, né? É recortado como mostra a figura a seguir, da esquerda, né? E esses lados AB aqui, ó, esses dois pontos, entre esses dois pontos, entre esses dois pontos. Ou seja, o que ele está falando é que na hora de você recortar, você vai formar uma pirâmide e
os lados da base da pirâmide todos têm a mesma medida, né? E essa medida vale L raiz de 3. Você não sabe quanto vale o L, tá? E nem dá para descobrir. O que ele quer que você faça é calcular a altura dessa pirâmide em função do L. Então tá vendo que em todas as respostas aparece um L aqui. A altura depende do lado. Eu não sei o lado, vou deixar aí como incógnita, né? Se a pessoa pegar uma cartolina real e medir, aí depois ela consegue calcular o da cartolina dela, né? E aí, pessoal, ideias de como se fazer isso? A dica é a seguinte: você vai precisar relacionar de alguma maneira esse H aqui com outras medidas da pirâmide que tenham a ver com o lado. Então, se você não fizer isso, não tem como você obter uma expressão da altura em função do lado. Então, o seu objetivo é obter uma equação que envolva tanto o lado quanto a altura. Aí já falaram aqui, ó, a Uni falou, pirâmide regular é uma pirâmide regular, porque a base é um quadrado, tá? Desculpa, não é só porque a base é um quadrado. A base é um quadrado e, além disso, tem mais uma coisa que a pirâmide regular tem que ter, né? O ápice dela se projeta no centro do quadrado da base. Então, por isso ela é regular. Além de ser um polígono regular na base, é como se o ápice estivesse bem tivesse bem alinhado assim mesmo, né? Eu posso mostrar no GeoGebra depois o que eu quero dizer com o ápice se projetar no centro da base. A gente já vai ver um exemplo de uma pirâmide que pode não ser regular, apesar de ter uma, uma base que é um polígono regular. E aí, pessoal, alguma ideia de como você relaciona os lados e a altura? Ó, a Wani falou, eu tentaria calculando o apótema da face triangular e depois a do quadrado. Depois o do quadrado, né? Beleza. O apótema, né, do quadrado. E faria Pitágoras. Eu acho que é uma boa estratégia. Olha só o que ela falou, pessoal. Para quem não acompanhou, ela fez mais ou menos isso, ó. Eu vou olhar para o apótema da pirâmide, que é esse traço preto que eu fiz aqui. Vou olhar para o apótema do quadrado, que é esse traço preto aqui, que vai até o centro, né? Sai da metade de um lado e vai até o centro. Também vou olhar para a altura, que está aqui, formando um. Opa, faz de novo. Formando um triângulo retângulo. Uma vez formado seu triângulo retângulo, você consegue fazer Pitágoras nele, não é isso? Então, como é que vai ficar? O seu triângulo retângulo. Vou fazer o triângulo aqui do lado, tá? Para vocês não se perderem. Esse aqui é o triângulo que eu recortei de lá de dentro e trouxe aqui para o lado, tá? A prova disso está nessa setinha aqui, ó. Pronto. Então, aqui você tem a altura, né? Beleza? Apótema da base. Vale quanto? A base é um quadrado, né? Quanto é que vale essa medida aqui? Alguma ideia? Professor, esses valores que estão na figura ao lado ali, não tem nada a ver com essa pirâmide aí, não, ou tem? Esse aqui? É. Tem, ué, a pirâmide é essa amarelinha aqui, ó. As faces laterais dessa são essas faces amarelinhas aqui, ó. Você pegou Ah, uma sim. cartolina e recortou e dobrou. Entendeu? Então, ó, quando você dobra, esse lado FE, esse lado CD, esse lado AB aqui, esse lado GH, eles vão ser justamente esses lados aqui, né? Concorda? Deixa eu colocar com uma cor diferente. Por exemplo, esse lado FE aqui poderia ser esse, né? Concorda? Sim. Então, quer dizer que esse lado FE aí é justamente o lado da base, não é? Então, esse L raiz de 3 aí é justamente o lado da base. Sabendo disso, quanto que vale o apótema da base? Apótema é um objeto que existe só em polígonos regulares, como é o caso, é um quadrado, né? Aí já a Wani tá demais hoje, já respondeu ali no chat.
O apótema do quadrado, pessoal, é metade do lado. Olha só. Se você pegasse esse mesmo cara aqui, ó. Deixa eu fazer um pouquinho diferente, senão eu vou destruir toda a minha figura. Pega esse cara aqui, ó, a mesma coisa, não é? A parte da minha inabilidade de desenhar é a mesma coisa. Pega esse cara aqui. Ó céus, ó vida. Tá difícil de selecionar só esse. Isso aqui também é L raiz de 3, né? Agora olha só. Esse cara. Essa medida aqui é a mesma daqui, ó, tá vendo? Metade do lado, tá vendo? Ou seja, essa medida que você está olhando aqui é justamente L raiz de 3 sobre 2, que é metade, né? Beleza? Eu vou colocar um pontilhado aqui para vocês entenderem de onde saiu isso. Vai até metade do lado, né? Metade dele, metade dessa quantidade, é só pegar isso aqui e dividir por 2, né? Beleza, e o apótema da pirâmide, que é esse cara aqui de cima, vale quanto? Aí você vai ter que recorrer à figura de novo, pessoal, a figura planificada, né? Olha uma sugestão que eu dou. Ele falou que a folha de papel, o lado dela é igual a 2Lzinho, né? Mas olha só, daqui pra cá também vale 2Lzinho, não vale? Nossa senhora, vale. Então quanto é que vale só esse pedacinho aqui? Hum. Só um dos Lzinhos, né? Então eu vou colocar só um Lzinho aqui. E agora pro gran finale, né, gente? Pitágoras. Se eu fizer Pitágoras aqui, eu vou encontrar uma equação que envolve o L e o H. É justamente o que eu queria. Porque eu isolo o H nessa equação e resolveu, né? Eu vou olhar qual é a resposta que se parece com isso aí. Então, para Pitágoras, Mãe, está com o você microfone pode fazer aberto. um favorzinho pra mim? Está com o microfone aberto, eu não sei quem é. Desculpa, 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 desculpa. Não, não tem problema. Eu só falo porque, assim, vai que você está falando alguma coisa aí que às vezes é constrangedora. Mãe, pega o papel higiênico, alguma coisa assim. Aí pega mal mal, né? Eu ia pedir pra minha mãe pegar uma blusa de frio pra mim, que eu tô com frio. Não tem problema não. Rapaz, tá frio. Pô, melhor do que tá aquele calor, né? É frio, você pode colocar uma blusa de frio. Calor não tem jeito, né? Existe um limite na quantidade de roupa que você pode tirar, né? Não, frio é melhor que calor É mil vezes. muito melhor. Então, pessoal, o que eu fiz aqui, essa equação, é Pitágoras, né? Aí eu fiz uma cópia dela aqui embaixo, só para dar uma simplificada, aplicando esses quadrados já. Então, ali tem um L que está elevado ao quadrado, ele vira L ao quadrado. Ali tem um raiz de 3 que está elevado ao quadrado, ele vira só 3. E o 4 e o 2 vira um 4, né? Então fica assim, né? Então eu só apliquei os quadrados, né? Agora, aqui vai ficar apertadinho, mas vai rolar. E agora eu vou isolar o H. Eu vou passar tudo que não tem H, tá vendo que tem o L o 3L ao quadrado sobre 4, que tá ali, né? Eu vou passar pro lado do L ao quadrado. Trocando sinal, né? Vai ficar desse jeito aqui. Vamos ver se vocês acompanham. O que que eu fiz, né? Eu passei esse cara pro lado de cá, subtraindo, né? Então ele vai ter que aparecer com um sinal negativo do lado oposto de H, né? Tá aqui, ó. Sinal negativo do lado oposto de H. Como é que você faz essa conta aqui, gente? Deixa eu melhorar um pouquinho para vocês. Mas já era para fazer essas contas, tá, gente? Sério. Desse jeito, né? Melhor ainda, você está pegando um L ao quadrado inteiro e tirando 3 quartos do L ao quadrado. Sobra quanto?
Sobra quantos L's ao quadrado? Coloca no mesmo denominador, beleza. Se você quiser passar pelo processo de colocar no mesmo denominador, você pode olhar para o L ao quadrado como se ele fosse 4 quartos de L ao quadrado, né? Concorda? Um inteiro é a mesma coisa que 4 quartos, né, gente? Aí eu só troquei esse número aqui. Repara que você poderia até cancelar isso aqui, mas não faz sentido cancelar, porque eu queria justamente que o denominador fosse igual, né? E agora subtrai. Você tem 4L ao quadrado e você perde 3 L's ao quadrado. Sobra só um, né? Então no final das contas vai ficar L ao quadrado sobre 4. E agora para o final, né? O que eu vou fazer aqui dessa linha para essa? Extrair a raiz quadrada de todo mundo, porque eu queria o h, não o h ao quadrado, né? Agora que eu isolei o h, tiro a raiz quadrada de h ao quadrado, como ele é um número positivo, fica só h. Tira a raiz quadrada de L ao quadrado, como ele é um número positivo, fica só L. Tira a raiz quadrada de 4, que é 2. Pronto. 10, né? Show, né, gente? Então, assim, revisando o problema. Seu objetivo era obter alguma equação que tivesse H e L juntas, né? Para fazer isso, a equação foi Pitágoras. Só que você tinha que colocar essas medidas no mesmo triângulo retângulo, que foi o que eu fiz com a apótema da base, o apótema da pirâmide e a altura da pirâmide. Então, assim, o caminho é relativamente simples, né? Coloca tudo no mesmo triângulo retângulo, faz Pitágoras, isola o H, pronto. 10 na prova. Ficou claro, pessoal, o que eu fiz? Então, o que ele está dizendo é o seguinte: se você. A prova de vocês parece mais complicada, né? Porque tem mais troncos de Parece pirâmide na prova sim, de tem vocês. justo. É só porque tem mais troncos de pirâmide lá. Mas calma, essa é a questão 3, gente. Tem 7 questões hoje. O que ele está dizendo é o seguinte: se você for montar o telhado numa casa dessa forma, pega uma folha quadrada de medida 2L, né? Então, se você pegar lá uma cartolina de 40 centímetros de lado, quer dizer que o Lzinho tem que valer 20, né? Para 2L dar 40. Então, significa que a altura vai ser L sobre 2, 10. Então, a altura dessa pirâmide vai ser 10. É isso que ele está dizendo. Beleza? Vamos para a próxima, pessoal. Deixa eu pegar uma questão aqui. Trazer aqui para cima. O voar, essa aqui ficou fácil também. Essa aqui também eu acho que é da série Não Zere a Prova. Ó, o volume em centímetros cúbicos de uma pirâmide quadrangular regular. Então, assim, ele já falou um monte de coisa. Ele já falou explicitamente a você que ele quer o volume. Já falou que a pirâmide é quadrangular, regular. E, além disso, as faces laterais são triângulos equiláteros e deu os lados do triângulo equilátero. Ele só pediu para calcular o volume. Então, você já sabe, de antemão, e de alguma forma, essa forma que eu estou escrevendo aqui vai estar envolvida. É uma pirâmide. Bem, aí você já sabe que em algum momento é possível que você use isso, né? Então você vai precisar calcular a área da base e a altura dessa pirâmide. Tá, o que mais ele falou sobre isso? Ó, ele é uma pirâmide regular e as faces são triângulos equiláteros, né? Então, parece regular para vocês? Pelo menos finge, né, gente? Diz que isso aqui é uma pirâmide quadrangular regular. O que significa isso? A base é um quadrado, beleza? Além disso, ele fala que as faces laterais são triângulos equiláteros de lado 4. Então, cara, se as faces são triângulos equiláteros de lado 4, olha para essa face aqui, ó. Tem um 4 aqui, deixa eu desenhar um pouquinho maior. Tem um 4 aqui, tem um 4 aqui e tem um 4 aqui, né? Só que olha só, se o triângulo é equilátero, então vai ser 4 de novo para todo mundo aqui, não é isso? É a mesma coisa lá atrás, quer dizer, todas as arestas que você tá vendo tem valor igual a 4, né? Eu tenho medida igual a 4. Então agora
parece que todos os dados já estão aí, né? Você tem a medida de todas as arestas. E o que que você vai fazer? Para calcular a área da base ficou fácil, né? Porque assim, você já sabe que ela é quadrangular regular. Então a área da base é o lado ao quadrado, né? Da base. E você tem o lado, então game over. Só troco L por 4. Beleza, então a área da base dá 16. Eu vou colocar a unidade, tá? Então, 16 centímetros quadrados, né? Porque foi tudo dado em centímetro, né? Eu não fiz nenhuma conversão, vai ser em centímetro quadrado. Beleza. E a altura? Como é que você faz? Agora que eu reparei, gente, você vai fazer a mesma coisa desse triângulo aqui, ó. Eu vou até copiar esse triângulo aqui. Será que ele encaixa certinho lá embaixo? Olha só. Encaixou certinho, olha só. Por que que eu coloquei esse triângulo aí? É o problema igualzinho de cima, gente. Você tem o lado da base e você quer a altura. E relacionar com a apótema da pirâmide, que você também tem, né? A altura de um triângulo equilátero. Então, assim, eu vou copiar a mesma figura lá de cima, só vou mudar os dados, né? Esse triângulo aqui, ó, eu acabei de desenhar, quais são as medidas dele? Isso aqui embaixo é fácil, né? 2, não é isso? Porque é metade do lado. A altura você não tem. E o apótema da pirâmide é. Ixi, eu acho que já fiz uma conta parecida hoje. Vou pegar esse aqui, só para editar, porque eu quero só aquele miolo ali, ó. O apótema da pirâmide é L raiz de 3 sobre 2. Por quê? A face não é um triângulo equilátero? E esse apótema da pirâmide não é exatamente a altura do triângulo equilátero? Deixa eu aumentar um pouquinho a letra. Então é isso que você precisa. Aqui, vou colocar até entre aspas aqui, tá? Ah, não, não precisa colocar entre aspas não, porque ao lado do triângulo também é 4, tá? Meu medo era vocês confundirem esses dois L's aqui, tá? Mas nesse caso eles são iguais, né? Porque o lado do quadrado também é o lado do triângulo. Então, é só substituir, né, gente? 4 raiz de 3 sobre 2, que é igual a 2 raiz de 3. Aí, como tem uma equação do lado, vou colocar uma setinha aqui para vocês saberem que se trata desse lado, né? Então, pessoal, Pitágoras, né? É, Aqui eu acho que já até dá para fazer a conta. Melhor não, vamos por partes, né? Então, você tem a hipotenusa, que vale 2 raiz de 3. Não tão quietinhos, gente, vocês estão me ouvindo? Não, eu montei Pitágoras. A hipotenusa é 2 raiz de 3, que é o oposto ao ângulo reto, e os outros dois são catetos, né? Então, o que eu quero fazer é encontrar a altura. 2 raiz de 3 ao quadrado eu já tenho de cabeça, dá 13, ou dá 12, perdão. 2 ao quadrado dá 4. O gato tá vindo deitar aqui agora, agora não, Zeus. Vamos terminar. Aí a outra veio deitar no meu colo. Esses gatos, cara. Agora, olha só. O que eu vou fazer é isolar o H, né? Então tem um 12 do outro lado, só que eu vou passar o 4 com um sinal trocado, né? Eu vou subtrair 4 dos dois lados, essencialmente, né? Então o que eu fiz foi pegar esse 4 e subtrair dos dois lados e aparece um menos 4 do outro lado. Então H ao quadrado dá 8. E aí 8, se você já fez muitos exercícios na sua vida, dá 2 raiz de 2, a raiz quadrada, né? Todo mundo sabe fazer essa parte aqui, né? Aí do raiz de 8 chegar no 2 raiz de 2. Tenta fazer, se você não sabe, tenta fazer no cantinho. Tenta se convencer de que isso dá certo. Se você não conseguir, aí você me pergunta. Mas tem que tentar fazer primeiro. Então agora, pessoal, eu vou pegar essa conta que eu acabei de fazer. Opa, vou pegar essa conta que eu acabei de fazer. Pegar essa outra conta que eu acabei de fazer.
e plugar nessa equação aqui, ó. Era o que eu precisava, né? A área da base e a altura. Agora é só substituir a área da base por 16. Altura por 2 raiz de 2. Game over, né? Olha só, 16 vezes 2 dá 32. Então vai ficar 32 raiz de 2 sobre 3, né? Então, 32 ele é potência de 2, né? Não dá pra simplificar, né, gente? Por 3. Não dá pra simplificar, então fica desse jeito mesmo. Vou colocar a unidade aqui, tudo estava em centímetro, né? Então o resultado vai sair também em centímetro. Só que cúbico. Se trata de um volume, né? E para resolver, letra A. Ah, foi fácil também, né, gente? Concordo com vocês. Eu acho que não, a gente já tá na questão 4, daqui a pouco a gente acaba. Então, pessoal, olha essa questão aqui, essa questão é massa. Essa questão nem era para ser a mais fácil da prova, não, mas acabou sendo, por dois motivos, né? Olha primeiro, olha as alternativas. Vocês estão vendo alguma coisa estranha nas alternativas? Enquanto vocês pensam, gente, olha só meu bibelô aqui, ó. Estão vendo? Ele fica parado aí um tempão. Acho que ele fica dormindo sentado. É meu bibelô de gato. Ele fica cochilando aqui. E aí, pessoal, viram alguma coisa estranha nas alternativas? Não? Ficaram prestando só atenção no gato, né? O gato tira meu foco. Tem uma alternativa que é raiz de 3. Não, como é que fala? Eu não sei falar. Raiz cúbica. Isso, raiz cúbica de 3. Acho que é algo mais diferente, podemos dizer. Não, tem algo mais esquisito ainda. Tem duas alternativas iguais. Isso aí foi um erro, acabei colocando gabarito duplo, tá? Mas aqui era pra ter uma raiz, tá, gente? Era pra ser raiz de 6 sobre 3. 6 sobre 3 aí é a mesma coisa de 2, né? Concordo? 6 dividido por 3 dá 2, né? Então era pra ter um raiz ali em cima. Mas por que eu acho que essa questão ela é um pouco peculiar e eu gosto de fazer isso muitas vezes nas minhas questões? Tem duas maneiras de se resolver essa questão. Se você estudou, você fez muito exercício, você não precisa fazer, você vai fazer conta, mas você resolve de cabeça essa questão, de verdade. Se não, você pode até saber as fórmulas, você vai conseguir resolver por um caminho um pouco mais longo. Olha só o que eu pensei. Na hora de resolver essa questão, eu penso assim: esse cara está dentro de um cubo, né? E eu estou calculando o volume de uma pirâmide. E eu sei que pirâmides têm um terço da área do prisma de mesma base. Que a gente obteve a fórmula de pirâmide assim, né? Mas olha só, a base desse cara é esse triângulo aqui embaixo, que é metade da base do quadrado. Então, o que eu preciso fazer é calcular o volume do cubo todo, dividir por 2 para formar esse prisma triangular aqui na direita e depois dividir por 3. Ou seja, dividir por 2 para depois dividir por 3 é a mesma coisa que dividir por 6. Em outras palavras, o que eu estou querendo dizer é que o volume dessa pirâmide é um sexto do volume do cubo. Porque é uma pirâmide que faz parte de um prisma que é metade do cubo. Então eu só preciso calcular o volume do cubo, pego esse número, levo a terceira, né, que vai dar 12, e divido o restante por 6. De cara você já sabe que o resultado é 2. De cara. Mas quem fez muito exercício? Se você não fez muito exercício, vai ter que fazer a conta toda, né? Você vai ter que pegar, calcular um terço da área da base vezes a altura. Então você vai ter que calcular a área da base, vai ter que calcular a altura e vamos lá. É um pouquinho mais longo, não é tão mais longo assim, mas vamos nessa, né? Qual é a área da base dessa pirâmide aí, desse tetraedro?
Basta você reparar, pessoal, que olha só, esse ângulo aqui é um ângulo reto. Então a base é um triângulo retângulo, né? Se a base é um triângulo retângulo, eu vou substituir aí a expressão, essa expressão AB, A subíndice B, por base vezes a altura do triângulo sobre 2. Então a base é um triângulo, base vezes a altura sobre 2, beleza. E a altura da pirâmide está fácil, né? É o próprio VA, né? Por que que é o próprio VA? Porque essa aresta do cubo é perpendicular ao plano da base do cubo, né? Então, quer dizer, todo mundo aqui vale 90 graus, né? Aqui, 90 graus. Aqui vale 90 graus. Alguém levantou a mão, pode falar. Não entendeu porque dividiu por 3? É isso que eu ia falar agora. É naquela conta que eu fiz de cabeça, né? É por causa disso aqui, ó. Aquela divisão por 3 que eu fiz veio da fórmula, tá? Repara que o volume da pirâmide é 1/3 do volume do prisma de mesma base, tá vendo? Se você olhar só para essa parte da expressão, ó, isso aqui é o volume de prisma, né? Concorda? Sim. Então, se eu tiver uma pirâmide e um prisma que compartilham a base e a altura, quer dizer que a pirâmide tem 1/3 do volume desse prisma. É isso. Beleza? Que é aquela animação que eu fiz no GeoGebra. é, Na aula retrasada para vocês. Mas isso é o para fazer rápido, né, gente? Vamos fazer a conta aqui. Depois eu posso voltar nesse outro método. E aí eu explico todo o raciocínio de novo. Então, o que eu vou fazer nessa outra cópia aqui da equação é substituir quem é base do triângulo, quem é a altura do triângulo, quem é a altura da pirâmide. Nesse caso, como o cubo tem lado raiz cúbica de 12, e tanto o AB, o AC, é a altura, né, do triângulo, quanto o BC, que é a base do triângulo, quanto a altura VA da pirâmide, todos coincidem com a aresta do cubo, né? Quer dizer, todos têm a mesma medida. A aresta do cubo são todos iguais, né? Então eu vou substituir todas essas incógnitas que tem aí por raiz cúbica de 12. Aí você fala, nossa, que conta horripilante, velho. Não é não, gente. Olha só que conta mais besta do mundo. Cada 3 vezes por ele mesmo, não é isso? Multiplicar um número por si mesmo 3 vezes é a mesma coisa de levar ao cubo, né? Então é isso aqui, né? Então significa que na hora de você levar ao cubo um número que você acabou de extrair a raiz cúbica, vai dar o próprio radicando, né? Que é radicando esse número que fica dentro da raiz. E aí, conforme previsto, pessoal, olha só, o volume deu 12 sobre 6, não é isso? E 12 sobre 6 nas minhas contas dá 2. Tudo centímetro? Não tem unidade de medida, tá, gente? Então vou tirar a unidade de medida aqui mesmo, é só número real mesmo. Isso. Beleza? Aí a Wani falou ali, eu não entendi por que dividir por 2 para depois dividir por 3. Beleza, agora eu vou explicar por que eu dividi por 2 antes. Eu dividi por 2 porque esse prisma, essa pirâmide que você está vendo, essa amarelinha, ela não compartilha a base com o cubo, concorda? Olha, a base dele é metade da base do cubo. Então eu dividi o volume pela metade também. Foi por isso que eu dividi por 2. Ficou mais claro agora? Beleza, vamos lá então. Agora vamos para a questão 6. Deixa eu pegar a questão 6 aqui. A questão 6 é grandinha, né? Vou botar aqui para cima. Pronto. Então, na figura abaixo, de novo, você tem uma pirâmide dentro de um cubo, né?
Na figura abaixo tem-se um cubo e as seguintes medidas. Pessoal, muita atenção para o enunciado, tá? Olha só. As medidas são as seguintes. Esse OA, aqui está o vértice O, né, o ponto O, e o A está aqui, vale 2. Então ele já falou que é um cubo e que uma das arestas é 2, todo mundo vale 2, né? Aqui vale 2, aqui vale 2, aqui vale 2, todo mundo vale 2 do pontilhado, né? Tá bom. Além disso, ele falou que o OA' vale 1, assim como o OB' e o OC'. Então aqui dentro, todo mundo vale 1, tá vendo? Aqui é 1, 1 e 1. E o que ele pede é o seguinte, ó. Nessas condições, agora atenção, gente. O volume da porção da pirâmide OABC, quem é a pirâmide OABC? É esse vértice aqui dentro. ABC é esse triângulo aqui. Então a pirâmide está encaixada lá no fundo do cubo, né? Essa pirâmide grande aqui, né? Que nem está toda colorida. O volume da porção dessa pirâmide grandona, que está contida entre o plano que passa por A', B', C', que é esse amarelinho aqui, e o plano que passa por ABC, que é esse triângulo aqui, faz parte do plano, esse triângulo branco aqui. ABC. Então, pessoal, o que ele está pedindo é o volume do tronco de pirâmide quando você corta aquela pirâmide amarelinha lá de dentro. Porque ele está contido entre os dois planos, o ABC e o A', B', C'. Beleza? Ficou claro o que eu falei? Pensa assim, outra maneira de pensar é, você tem aquela pirâmide grandona, a OABC, né? Que é essa que tá essa maior, né? Essa tetraedro maior aqui. E aí você corta a pontinha dessa pirâmide. E eu quero saber o que que sobra, né? Que é um tronco de pirâmide. Eu vou fazer no GeoGebra. Deixa eu colocar aqui, ó. Um lembrete para mim mesmo. Fazer no GeoGebra. Faço para vocês. Minha visão espacial. Vocês querem fazer isso agora ou você quer fazer a questão? É melhor fazer agora, né? Porque aí depois eu acho que é, vai fazer tanto sentido porque vocês não vão entender a solução, né? Eu vou parar de apresentar essa tela e vou apresentar a janela do GeoGebra. Então vamos ver se eu consigo desenhar essa pirâmide aí. Vou desenhar o ponto O, ponto A, ponto B. Tá todo mundo enxergando, gente? Vou dar um zoom aqui, Sim. né? Pronto, o ponto B, o ponto C. Pronto. Aqui é cheio de coisa, gente. Eu vou criar um polígono OAB. Base. E vou criar uma pirâmide que passa pelo polígono T1, que é essa base, e o vértice C. Pronto. Então essa aqui é a pirâmide dentro do cubo. Aqui eu vou ter que colocar mais alguns pontos, tá? CD. Para vocês visualizarem o cubo, tá? O ponto D vai ser o ponto 1, 1, 0. Eu vou ter o ponto E sendo o ponto 1, 0, 1. O F sendo o ponto 0, 1, 1. Finalmente o ponto G sendo o ponto 1, 1, 1. Então, vocês estão vendo os pontinhos voando aí, formando o cubo? Sim. Vocês querem que eu faça os segmentos? Sim. Eu vou fazer os segmentos só para ficar mais claro para vocês. Mas eu não vou fazer o cubo todo não, porque eu acho que vai poluir muito, sabe? Porque ele fica colorido, enfim. Pronto.
Dá pra ver, né? Ah, faltou Sim. um segmento aqui. Ixi, eu coloquei só um monte de ponto 1, né? Com as coordenadas 1. Mas dá pra ver a pirâmide aí dentro, né? Aí o que ele fez é cortar essa pontinha aqui, ó. Então eu vou criar outros pontos aqui agora. Cheio de ponto hoje, gente. H, I, J. Vocês não estudam geometria analítica ainda, tá, gente? Mas em breve. Em breve. Aí essa coisa de coordenadas aí é um assunto que o pessoal vê em geometria analítica. Uma maneira de você algebrizar esses problemas geométricos. Então você acaba pegando esse problema geométrico, por exemplo, e colocando tudo em termos de números e coordenadas. Enfim, você tem um monte de outras ferramentas em geometria analítica. Então, olha só, eu fiz um modelo do que aquele exercício se parece. Deixa eu tirar o plano aqui, ó. Olha como é que funciona a coisa. Tem duas pirâmides, uma dentro da outra, tá vendo? O que ele quer é o seguinte, olha. Existe um plano que passa nesses três pontos e existe um plano que passa por esses três pontos. O que eu quero saber é o volume da região que está contida entre esses dois planos. Aqui eu acho que o plano confundiu um pouco as coisas. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar, né? Dá pra ver, dá pra Dá pra entender. ver? Então, olha Uhum. só. Você fatiou esse cubo aqui, né? Com esses dois planos. E você quer saber qual o volume dessa parte que está contida entre os dois planos. Essa parte aí. Vamos voltar para o exercício, gente? Professor, eu tenho impressão às vezes que o tronco de uma pirâmide ele parece um pouco com. Como é que chama, gente? Dependendo, né, no caso. Daquele. Eu esqueci o nome. Trapézio. O tronco, ele. Em um certo sentido, você tem razão, porque assim, as faces laterais da pirâmide são todas triângulos, não são? Quando você passa um plano para cortar a pirâmide, você essencialmente está criando um novo lado, né? E se você passa um plano paralelo, esse novo lado vai ser paralelo a um dos outros lados. Que você já tinha, o lado a base da pirâmide, né? Deixa eu ver se eu consigo. Então, ó, olha esse triângulo aqui, ó. Esse triângulo AOC, que é a face do. Deixa eu tirar esses planos, gente. Eu achei que os planos atrapalharam um pouco. Esse lado. Aqui as letras estão bem pequenininhas. Deixa eu apagar os eixos. Pronto. Olha esse triângulo aqui, ó. Ele realmente são trapézios. Por quê? Quando você passou um plano paralelo à base, ou seja, que passa por esses dois pontos J e H, você pegou o triângulo, criou um novo lado. Então você não tem mais três lados, você tem quatro, beleza? É um quadrilátero. Só que esse novo lado é paralelo a um que já existia, né? Que é esse AC aqui. Então você tem um quadrilátero com um par de lados paralelos. Isso é um trapézio. Beleza? Podemos voltar para o exercício, pessoal? Sim. Eu acho que ficou um pouco mais claro, né? Então, naquele exercício, se eu não me engano, a perspectiva está mais ou menos assim, né? Deixa eu checar aqui. Isso. Mais ou menos assim. Então, eu vou parar essa apresentação e vou voltar para aquela janela do exercício. Então, é isso que está acontecendo. Então, você tem alguns problemas aí, né? Você realmente quer calcular o volume de um tronco de pirâmide. Mas para calcular o volume de tronco de pirâmide, você vai precisar de área da base maior, área da base menor e a altura do tronco. E é aí que a coisa fica feia, porque para você calcular a altura do tronco, cara, dá muito trabalho mesmo. Então eu não vou fazer calculando a altura do tronco, eu vou fazer usando semelhança de pirâmides. Lembra que eu falei para vocês que às vezes, mesmo que você tenha a fórmula do volume do tronco, fica difícil de utilizar. Então esse é um dos casos que
Você pode até ter a fórmula do volume do tronco, mas para você calcular a altura dele, nossa, vai dar o maior BO para você calcular. Então, a dica é você entender essa pirâmide OA', B'C', como semelhante à pirâmide OABC. Se você quiser calcular o volume do tronco. Por quê? Basta você pegar o volume da pirâmide grande, subtrair o volume da pirâmide pequena e o que sobra é o tronco. Beleza? Então a nossa estratégia vai ser calcular o volume do tronco como o volume da pirâmide maiúscula, né, menos o volume da pirâmide minúscula. Vocês já vão entender agora o que eu quero dizer com isso. O volume do tronco é o volume da pirâmide grande menos o volume da pirâmide pequena. Vamos calcular o volume delas agora? Você tem duas opções. Ou você faz isso, calcula o volume de cada uma individualmente e substitui nessa formulinha. Ou você pode usar a semelhança. Para você calcular o volume, não precisar ter que fazer a mesma conta duas vezes, né? Eu vou fazer a conta diretamente, tá? Aqui eu vou mexer um pouquinho no formato da equação, só para vocês não se perderem. O volume da pirâmide grande é 1/3 da área da base dela, né? Vezes a altura dessa pirâmide grande. Então, como é que você calcula a área da base da pirâmide grande, que é a OABC, né? Como é que você calcularia? Eu já vou escrevendo aqui para quando alguém falar a resposta, eu já só apertar Enter. Eu? Ainda não. Mas eu vou já dizer mesmo assim. Pessoal, é um triângulo, né, gente? É a base dessa pirâmide. OAC. É um triângulo retângulo, que faz parte de um cubo. Então você vai calcular aqui esse B com T maiúsculo, tá? É base do triângulo grande, tá, gente? E a altura do triângulo grande. Por isso o T maiúsculo. E felizmente os dois têm o mesmo valor, né? Ambos valem 2, porque o cubo tem aresta igual a 2, né? E além do mais, a altura do triângulo grande também é igual a 2, né? A medida. Porque, de novo, o cubo tem a aresta igual a 2, e essa altura coincide com a aresta do cubo. Então aqui você já pode simplificar esse 2 com esse 2. Sobra 4/3, né? Beleza. E agora a gente vai fazer a mesma coisa para pirâmide pequena. Gente, a dificuldade desse exercício não é a conta. A dificuldade desse exercício é a visão espacial. Bom? E aí eu queria que vocês praticassem isso. E desenhar é essencial, tá? Gente, tem um motivo pelo qual a gente pede que lá no jardim de infância as crianças façam desenhos sobre as coisas, né? Enfim. Não é só para mantê-las ocupadas enquanto os pais trabalham, né? Às vezes até parece, né? Mas não é essa a ideia. Isso desenvolve na criança várias coisas. E a gente não é diferente, eu não sou diferente também. Você tem que praticar para você perceber coisas que às vezes não são óbvias, né? E agora, pessoal, você precisa substituir, ó, já substituiu, ó, a área da base da pirâmide pequena. É um triângulo retângulo pequeno, né? E as medidas dele são dadas no enunciado, né? 1 e 1, né? Quer dizer, todo mundo aqui é 1, né? Eu já tinha até marcado em vermelho. Então é só substituir tudo por 1 aí. Então aqui é 1, aqui é 1, e a altura também é igual a 1. Então, finalmente... Eita, eu troquei na equação errada, né? Aqui, ó. Substituir os valores iguais a 1. Finalmente isso aqui dá 1/6. Eu multiplico 3 com 2, né? 1/6. E agora é fazer a conta, né, gente? Juntando essas duas expressões, eu pego o volume da pirâmide grande, que é 4/3, menos o volume da pirâmide pequena, que é 1/6.
Agora é só uma questão de MMC, né, gente? Qual é o MMC entre 3 e 6? Você pensou 6, tá certo. Aí o que que eu fiz dessa linha para essa? Por que que virou 8, né? Eu queria o mesmo denominador, né? Então eu multipliquei esse cara aqui por 2, mas eu não posso só fazer isso embaixo, né? Eu tenho que fazer em cima também, para não alterar o valor da fração. De forma que 2 sobre 2 cancela, né? Essa multiplicação aqui é só uma maquiagem para o número aí, né? O número em si não mudou, só mudou a apresentação dele. E aí 7 menos 1 dá, 8 menos 1 dá 7, né? Então você vem aqui e marca essa expressão aqui no cantinho, 7 sextos. Fala sério, né, gente? Aí agora vocês devem estar pensando, nossa, o pessoal de 2020 foi fácil, né? Estão pensando isso, gente? Vamos continuar pro próximo? Aí vocês já olharam a prova? Vocês já viram a prova toda? Vocês já acharam difícil a prova? Sério mesmo? Já olhou? A primeira questão eu acho que é a mais difícil, assim. Mas a prova deles tinha assunto que vocês não têm, que eu tirei aqui, né? Vocês não estão vendo. E a prova de vocês vai ter também assuntos que eles não viram nesse bimestre, né? Aí a gata passando na frente. Essa é a outra gata. Essas aí os enunciados não são tão confusos. Eu vou até dar uma olhada no enunciado, é porque às vezes na hora de eu elaborar os enunciados, às vezes eu tento definir as coisas demais e aí fica confuso. Vou dar uma olhada de novo para ver se eu não faço nenhuma observação lá na atividade, tá? Para ficar mais claro para vocês. Mas vamos lá, para a última questão. A gente deve terminar um pouquinho antes, tá? Essa é a última mesmo, tá, gente? Ó, uma pirâmide de altura 6 e área da base 27 é cortada por um plano paralelo à base da pirâmide, cuja distância ao vértice é 2. O volume do tronco de pirâmide determinado por esse plano é igual a. E aí, pessoal? Como é que vocês vão fazer isso aqui? É o teatro, do Teatro Nacional, né? As contas são grandes, tá? Eu até coloquei para usar a calculadora. Vamos lá, pessoal. É, Tem uma pirâmide de altura 6, ele não fala nem quanto é que quantos lados tem a base, né? Eu nem sei, nem preciso saber mesmo. É... E a área da base 27 é cortada por um plano. Então, eu vou fazer o seguinte, pessoal. Para esquematizar aqui, ó, eu vou chamar Hzão de altura da pirâmide grande. Vou chamar Bzão de área da pirâmide grande, da base da pirâmide grande, né? E aí, quando eu corto essa pirâmide por um plano paralelo à base, a distância do vértice 2, eu gero um tronco, beleza? Mas eu também gero uma pirâmide, não é isso? E essa piramidezinha que vai ter a altura 2, porque foi cortado a 2 unidades de distância, né? Ele não falou, não determinou unidade, do topo, né? E aí, pessoal, com essas informações, o que que você consegue fazer? Bom, essencialmente eu fiz o seguinte, eu peguei esse texto em prosa aí, né? E transformei tudo em equações. É isso que a gente fez, né? E com esses dados, o que que você consegue fazer? Lembrando, seu objetivo é o volume do tronco. E aí? Ninguém? Nenhuma ideia? Então, pessoal, olha só. Você tem a altura da pirâmide grande e você tem a altura da pirâmide pequena. E você sabe que quando você obtém uma pirâmide a partir de um corte paralelo à base de outra pirâmide, essas pirâmides têm uma razão de semelhança, não é? E se você tem as duas alturas, você consegue calcular a razão de semelhança. Olha só. É, Pode ser essa aqui, né? Por exemplo. Do maior para menor, fica desse jeito, né? Dois termos lineares, beleza? É o k mesmo, não é o k ao quadrado.
E aí você sabe que essa razão de semelhança é de 6 para 2, nos valores de H, e que no final das contas dá 3. Beleza, a razão de semelhança entre as pirâmides é 3. Aqui é a razão de semelhança às pirâmides. É isso? Ah, e o que isso te ajuda? O que você consegue fazer com isso? É calcular a área da basezinha, que tá, não tá muito natural aqui, né? Tava meio assimétrico, né? Você não consegue encontrar a basezinha aqui, né? Pessoal, se você tentar fazer a regra de 3 com isso aqui, vai dar errado, tá? Eu já tô avisando, não tenta não, tá bom? Regra de 3 não resolve todos os problemas, tá? Por que que não resolve? Porque é- daqui pra cá você multiplica por 3, né? Só que daqui pra cá você não multiplica por 3, você vai multiplicar por 9, né? Não é uma relação linear. A regra de 3 só funciona para relações lineares, tá, gente? Então, o que eu quero dizer é o seguinte, ó. Quando você vai comparar base grande com base pequena, essa razão de semelhança fica ao quadrado, né? Ou seja, vai ficar 3 ao quadrado. Cá. E vou separar com um traço cinza aqui para a pessoa não achar que é a mesma conta. Então, achando o Bzinho, olha só, basta substituir a base grande por 27. Estou fazendo de propósito, tá? Sem fazer o desenho. O Bzinho é 3. Só fazer a continha, né, gente? Passa para um lado, passa para o outro. Vocês já sabem como é que faz, né? Passa para multiplicando para cá, passa o 9 dividindo, 27 por 9 dá 3. E agora você tem todos os instrumentos para calcular o volume do tronco, inclusive pela fórmula dele, né? Primeira vez que a gente vai ver a fórmula aqui, na essa aula, né? Eu vou escrever a formulinha para vocês rapidinho. É essa fórmula do volume do tronco que eu coloquei, né? Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou criar uma outra página, só para não ficar muito bagunçado aqui. É, eu vou dar uma organizada nessa solução assim, ó, dados do problema. Aí eu vou colocar aqui embaixo, ó, a razão de semelhança entre as pirâmides. Beleza. Deixa eu chegar isso um pouquinho para cá. Só para quando vocês forem ver isso aqui depois, se vocês forem ver isso aqui depois, né? A coisa não ficar muito bagunçada, né? Encontrando. Mas foram os 3 passos que eu fiz até agora. E finalmente eu vou calcular o volume do tronco. Calculando o volume do tronco. Olha só, você tem, aqui eu chamei de azão e azinho, né? A área da base é maior. Eu vou só trocar essa fórmula aqui para ser Bzão e Bzinho, que são a nomenclatura que a gente está usando, né? Mas a ideia é a mesma, tá, gente? Você está usando letras diferentes, mas o significado delas é o que importa, né? A área das bases maior e menor do tronco. Então você calculou a base maior do tronco é a base da pirâmide grande. E a base menor do tronco é a base da pirâmide pequena. Então você tem o Bzão e o Bzinho. Vou substituir aqui, ó. Bzão é 27. E o Bzinho é 27. E o Bzinho é 3. Bzinho é 3, tá? Vamos substituir.
Só falta a altura do tronco. Vamos dar uma olhada no enunciado, ver se a gente acha a altura do tronco. De novo, tem uma pirâmide de altura 6, a área da base 27, beleza, altura 6, a área da base 27. E você corta essa pirâmide a distância 2 do vértice. Pergunto, quanto que é a altura do tronco? Você tem a altura da pirâmide grande e a altura da pirâmide pequena. Qual é a altura do tronco, pessoal? Dá pra fazer de cabeça, tá? Eu não vou nem mexer no quadro. Só com o que tem aí você consegue fazer de cabeça. Não, não é uma conta difícil. É realmente muito fácil a conta. Ninguém, pessoal? A conta em si é fácil, né? Talvez enxergar que conta você tem que fazer não seja, mas a conta em si é muito fácil. Eu vou convencer vocês disso, olha só. Pessoal, você tem uma pirâmide, não é? Está sendo cortada? Então, olha só. Agora sim eu vou fazer o desenho. Eu tinha uma pirâmide lá, não sei qual é a base, mas olha lá. Ela foi cortada paralelamente à base, né? Então você tem uma alturazinha e uma alturazona, né? A alturazinha fica aqui. A alturazona é a altura da pirâmide toda, não é? E a altura do tronco é o que sobra, né, gente? Não é isso? Não é verdade? Então, para você encontrar a altura do tronco, você pega a pirâmide toda e tira a pequena. A altura da pirâmide toda e tira a altura da pirâmide pequena, que é a que está lá de cima. A altura da toda é 6, não é isso? A altura da pequena é 2, o que sobra é 4. Tô errado ou não? Então, vou colocar aqui a altura do tronco a 4. Ficou claro o que eu falei? Agora é só substituir. Aí, no lugar de altura do tronco, eu vou colocar o número 4. Mãos à obra, fazer a conta. Então, 27 mais. Ó, 27 vezes 3 dá 81. A raiz quadrada de 81 é 9, né? Então, eu vou colocar esse 9 aqui. É para ajudar, ó, 27 com 3 dá 30. E 30 com 9 dá 39, né? Então, no final das contas, depois do 4 terços ali, aparece um vezes 39. E felizmente, 39 é divisível por 3, né? Esse 39 é divisível por 3 e dá 13. Então, o volume do tronco é 4 vezes 13, que dá 52. 52? 52. E aí, game over, né, gente? Você vem aqui e marca 52. Essa foi a prova do ano passado. Beleza? Alguma dúvida, pessoal? Vocês, nesse exercício? Vocês querem conversar de mais alguma coisa? Professor, teve umas horas aqui que eu tive que resolver algumas coisas assim de casa, e aí eu perdi o raciocínio. Não, não tem problema. Aí eu acho que Mas você talvez eu vou pode dar olhar com calma atendimento pro depois. senhor. Ah, sem problema. Eu tô lá toda sexta-feira, gente. Então aqui a gente resolveu 7 questões de volumes em geral, né? Muitos de pirâmide, né? Que eu acho que é mais o foco mesmo. Se você consegue resolver tudo de pirâmide, eu acho que prisma é a parte mais fácil, né? E tá aí a solução. Eu vou parar a gravação, tá? Vocês podem tirar dúvida à vontade.